Um irmão me falou que estava descobrindo o verdadeiro evangelho. Dois pontos. Não tem demônios nos tentando. Até quando Jesus foi tentado, a tentação foi na mente dele. E é assim conosco. Veja, Geralda, este irmão, ele está, diríamos assim, naturalizando um pouco demais, né, aquilo que, na verdade, é sobrenatural, que são os seres demoníacos, né? A tentação de Cristo não foi simplesmente uma tentação na mente, né? O relato de Mateus 4 é muito claro em mostrar que foi uma tentação externa, né? Então, o Evangelho, ele é uma narrativa histórica da vida de Cristo. E quando você lê o Evangelho, você percebe que ele envolve eventos reais da vida de Jesus, né? E a tentação de Jesus foi algo assim muito real, a narrativa deixa bem clara, né? Então eu vou ler só alguns versos para você, e depois você pode ler Mateus 4, 1 a 11, para você mostrar para esse irmão que ele está bem equivocado, né, em relação a esse assunto. O verso 1, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, ao deserto, ou seja, ele foi conduzido por um ser real, pessoal e divino, que é o Espírito Santo, a um lugar real, que é o deserto. Né? Esse irmão não pode dizer, por exemplo, a mente de Jesus é o deserto, a mente de Jesus não tem nada, né? Então seria um absurdo. Então o deserto é um lugar real para ser tentado pelo diabo, né? E aí no verso 3 em diante mostra um diálogo dele, ó. E chegando-se a ele o tentador, ou seja, não foi a mente dele, chegou-se a ele, né? Disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, ou seja, foi uma aproximação, né, real de Satanás a ele. Então, esse irmão que lhe falou isso, Geraldo, ele tá num caminho até muito perigoso, porque quando ele naturaliza, diríamos assim, aquilo que é sobrenatural, é mais fácil Satanás enganá-lo. Esse irmão não considerou Efésios 6,12. Paulo diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra seres humanos, né? Mas é contra as potestades espirituais do mal, contra os poderes dominadores deste mundo. Então, a Bíblia apresenta o grande conflito cósmico como algo real. Tanto que em Apocalipse 12, 7 a 9, há uma batalha literal entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Então, este irmão que lhe falou isso está, na verdade, ele não descobriu o verdadeiro evangelho, ele está num falso evangelho, não tenha dúvida alguma, né? E outra coisa, dizer que não tem demônios nos tentando, não é? Não tem lógica isso que ele diz, né? Por exemplo, 1 Pedro 5,8 não teria sentido, né? Se não existissem os demônios. Óbvio, nós também somos tentados por nós mesmos, né? Tiago fala isso em Tiago no capítulo 1, verso 13, 14, que muitas vezes somos tentados pela nossa própria cobiça. Né? Então existe a nossa tentação, a tentação que nós mesmos impomos a nós. Existe uma tentação interna por causa da nossa natureza pecaminosa, mas existe a tentação externa do diabo. Do contrário, 1 Pedro 5,8 perderia todo o sentido. Porque Pedro diz assim, ó, sede sóbrios vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ou seja, não é só querendo colocar coisa na sua mente, ele anda ao redor seu mesmo. Bramando como leão. Outra coisa foi sobre Moisés, pois disse que a carta de Judas foi escrita baseada em um evangelho apócrifo. Veja, Geraldo, essa é uma outra informação, melhor, uma outra desinformação deste irmão. Por quê? Na verdade, Judas, ele tem realmente referências a uma obra chamada Assunção de Moisés, que é um pseudepígrafo, não é um livro inspirado,
E também tem em Judas uma citação do livro de 1 Enoque, que também não é inspirado e nem foi escrito por Enoque, né? Porque quando Enoque foi para o céu, em Gênesis 5:24, a escrita nem existia, né? Só que o que acontece? Veja como as pessoas não param para estudar e analisar. Você imagine, 2 Timóteo 3,16 diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus. Agora você imagine o Espírito Santo, que é um ser divino, perfeito, errar na assessoria da Bíblia, na assessoria da reunião dos livros bíblicos, né? Aí o Espírito Santo dá uma vacilada e permite que uma carta não inspirada, baseada em materiais não inspirados, entre na Bíblia. Então isso seria um absurdo. O que aconteceu foi que Judas pegou 2 citações de obras não inspiradas. Essas 2 citações não tornam as obras inspiradas, mas mostram o quê? Que o Espírito Santo orientou Judas porque as citações eram verdadeiras. O Espírito Santo pode orientar o profeta a citar outras fontes, se essas fontes não são falsas e se elas condizem com a verdade, se elas vão ilustrar melhor a verdade para as pessoas. Então, por exemplo, no livro Assunção de Moisés, descreve que Moisés foi ao céu. Só que esta é uma verdade que está em Mateus, por exemplo, 17, porque Moisés aparece no evento da transfiguração. E aí, como há uma citação, que é nos versos 14 e 15 de Judas, né? Não, melhor, verso 9, que há uma citação do livro Assunção de Moisés, que não é inspirado, mas como é verdadeira informação, e como a Assunção de Moisés era uma obra conhecida deles, e eles sabiam que não era inspirada, mas era conhecida, tipo um livro secular. O que aconteceu? Ele pegou a citação que era verdadeira, sobre a inspiração do Espírito Santo, e colocou ali. E nos versos 14 e 15, a menção a 1 Enoque, porque ali fala da volta do Senhor. Como a volta de Cristo não é uma mentira, e como a citação é correta, mesmo sendo de uma obra, diríamos assim, secular, o Espírito Santo, como sabia que as pessoas conheciam aquela obra, então ele pegou aquela citação que é verdadeira, e Judas utilizou ela para comprovar, para dar base, diríamos assim, à sua argumentação. Mas ele fez isso sobre inspiração. Então, esse irmão que disse para você que Judas foi escrito com base em livros não inspirados, ele está errado, porque foram só 2 citações. Né? E aí o que acontece? Ele, mesmo sem querer, ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo falhou. O Espírito Santo não só na inspiração do texto bíblico, mas na reunião dos livros que deveriam pertencer ao Novo Testamento e ao Antigo, então o Espírito Santo tem uma vacilada. Então, não tem lógica eu esquecer irmão disso. Então, tem, infelizmente, Geralda, tem muitos irmãos, porque por mais sinceros que sejam, eles não conseguem refletir, analisar o que o texto diz e nem as implicações das conclusões deles. Isso é muito perigoso, tá?